Em 9 minutos a gente volta a falar daquela eterna vocação do Espírito Santo, a alternativa talvez considerada a mais adequada à contemporaneidade, num momento que se fala tanto de economia criativa, turismo, de novo turismo. Nós estamos vindo da recente realização da 10ª Expo Tour, o Salão de Turismo do Espírito Santo, onde um evento tem a oportunidade de exibir as potencialidades, não só as potencialidades, o que já existe de oferta estruturada de turismo. E é sempre oportuno estar discutindo o que pode se fazer nesse aspecto para incrementar esse setor. Vamos conversar com uma das maiores autoridades brasileiras hoje, já esteve aqui, é entrevistado recorrente do programa porque domina o assunto, professor e consultor de turismo Mário Petrocchi, com quem a gente passa a conversar agora. Mário, na verdade é o seguinte, a gente usou como gancho para te trazer de novo o fato de você ter ganho recentemente um concurso internacional do Ministério do Turismo para formular o plano de marketing do turismo brasileiro. Você já tinha ganho um concurso lá no Rio Grande do Sul também, lá na área do Sul. Na Serra Gaúcha, e outro lá em Fortaleza, Essa eu perdi. Ah, você perdeu? Eu achei que você estava concorrendo. Agora, você ganhou com o plano de marketing turístico do Brasil, concorrendo com algumas empresas que detêm uma expertise e uma brand internacional, como o pessoal de Barcelona, né? Uhum. O que você está pensando em fazer para... Quais são os elementos que você está considerando nessa formulação de um marketing turístico para o Brasil? Na verdade, o projeto do Ministério ele se preocupa com o curto prazo e com uma visão de longo prazo. No curto prazo, o Ministério deseja conhecer tudo que está sendo feito no Brasil e ele vai tentar um alinhamento estratégico para ter ganhos sinérgicos, né? Para que recursos investidos em promoção sejam harmonizados com o que os destinos estão fazendo, os estados estão fazendo e o governo federal apoiar, né? Então, nós estamos fazendo um diagnóstico em todas as 27 unidades da federação, vendo quais são os atrativos promocionais, para apresentar ao Ministério uma proposta de alinhamento estratégico, né? Agora, na visão de longo prazo, o que a nossa empresa propôs foi uma visão sistêmica orientada de baixo para cima, né? Seriam 5 níveis de planejamento, porque o Brasil é um país enorme, que nós teríamos o primeiro nível, que é o alicerce, são as cidades turísticas. O segundo nível de planejamento seriam, onde viável, as alianças estratégicas, que pode chamar de região, circuito, polo. Os contextos regionais. Da regionalização. O terceiro nível seria o projeto de marketing estadual, uma integração estadual. O quarto nível seria por regiões brasileiras, né? Então, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. E no último nível, no quinto nível, haveria uma coordenação do Ministério do Turismo. Agora, o grande avanço em termos de essa visão de longo prazo seria na base, né? Seria na gestão da demanda dos destinos turísticos brasileiros. É muito comum as nossas cidades turísticas, você assistir os empresários fazendo marketing dos seus hotéis, dos seus restaurantes, mas não existia uma ação do destino, né, que é um outro produto, né? Então, os nossos destinos turísticos não têm um processo de inteligência de mercado nascido dentro dele. E para se aproveitar das leis de formação do mercado do turismo, onde predomina a distância curta como vantagem competitiva. No mundo inteiro, essa lei de mercado se impõe na faixa de 80% a 85% dos turistas em qualquer lugar do mundo são moradores próximos, são vizinhos àquele destino, né? Então, o mercado, por exemplo, do Espírito Santo, o mercado estratégico para o Espírito Santo é o próprio Estado e os vizinhos. Sul da Bahia, leste de Minas, norte fluminense. Mas nós temos que estruturar produtos para vender nesses mercados potenciais. E quando a gente fala produto, é o pacote turístico, né? Então, essa foi a nossa proposição de vender
essa solução do feijão com arroz, né? Do fundamento da gestão do marketing do turismo. Mário, você está falando a respeito do passo que significa o produto turístico, que é o pacote turístico. Como é que monta um pacote turístico? Na verdade, você tem, numa cidade turística, os empresários lutando pela sua sustentabilidade econômica. Eles têm que sair fazendo vendas diretas aos turistas ou a agências de fora. Uhum. Isso deve prevalecer sempre, né? O empresário indo atrás do seu cliente. Mas existe uma nova forma de trazer turistas, que é quando esses empresários compreendem que eles são um destino de turismo. Porque numa cidade turística existe uma interdependência entre as empresas. O desempenho das empresas, aquilo é um sistema que vai criar valor maior ou menor para a marca, que é o destino, onde todos compartilham. Uhum. Porque o turista, antes de tudo, escolhe o destino. Se você está em dúvida entre ir para Iriri ou Conceição da Barra, se você for para Conceição da Barra, nenhum empresário de Iriri vai ver o seu dinheiro. Então eles têm que se unir para fortalecer a marca Iriri. Depois lá vão disputar. É o que o Michael Porter ele ensina, né? Uhum. Agora, como Iriri deveria atuar como destino? É necessário que haja uma agência de turismo apoiada pelos empresários. É uma solução natural. O hoteleiro vai vender hospedagem, o dono do restaurante vai vender alimentação, o dono do barco vai alugar o barco para passeio, mas quem faz o pensamento comercial do destino são as agências de viagens. Não? Então a solução exige que Iriri tenha uma agência de viagens que seja sua operadora. Essa agência, apoiando-se nos empresários locais, ela vai planejar, estruturar e comercializar os pacotes turísticos. E não precisa nem de companhia aérea, que já complica, né? Uhum. Ela pode perfeitamente estruturar pacotes turísticos para Iriri para serem vendidos nas agências de viagem de Macaé, de Campos, de Juiz de Fora, de Governador Valadares, de Colatina. Você está mencionando especificamente os polos emissivos mesmo, né? Exatamente. Os mercados-alvos de uma Iriri, por exemplo. Exatamente. Eu chamaria essa agência de viagem como uma operadora regional, ela atuando nos mercados envolventes ao destino. Que esses mercados é que trazem a sustentabilidade econômica para o turismo. E o turismo é algo tão importante, Eustáquio. Tem uma pesquisa realizada há alguns anos pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos, que identificou que lá uma demanda média de 100 turistas dia numa cidade gera 134,7 empregos. Na Europa, 94% das empresas de turismo têm menos que 10 empregados. Qual é a leitura? Que o turismo abre oportunidade para o morador da cidade se transformar num empreendedor e gera negócios, pequenos negócios, com facilidade. Então é uma alternativa interessante de geração de renda, de criação de empregos, mas que exige um procedimento inteligente de mercado, né? Um processo de inteligência de mercado nascido dentro de cada cidade. Eu vou fazer uma provocação. Nossos destinos ficam assim, de braços cruzados, o destino, não os empresários. Uhum. Mas o destino fica de braços cruzados esperando o turista vir. E não é isso que é o marketing, né? Hoje houve uma pesquisa realizada há um tempo atrás, através do Comitê de Turismo do Espírito Santo em Ação, que fizeram umas pesquisas em São Paulo, descobrindo que quando o cara procurava o Espírito Santo, as agências vendiam alternativas. Espírito Santo não, por que você não vai para Porto Seguro, que está tão barato quanto? Porque, na verdade, o Espírito Santo nunca planejou pacotes turísticos. Então, a agência quer faturar, não é verdade? Aí você vê um destino que se move com lentidão ou que não planeja, né? Ela para faturar, ela procura... Mas a provocação é que eu vou lhe fazer agora. Assim como você foi convidado pelo Ministério do Turismo, se você fosse convocado ou recebesse a missão de criar um plano de marketing turístico do Espírito Santo, você começaria a atuar por aí?
fazer essa evangelização da necessidade de cada cidade destino, alinhar os fornecedores, alinhar o trade local, em torno de uma agência que operasse negócio para todos. Ou mais de uma agência. Né? Sim, não necessariamente são... Na verdade, quando eu fui secretário de Turismo, em 1999, eu tentei fazer isso e conseguimos reunir algumas agências para trabalhar em pool, né? Mas eu não tive recursos para fazer a promoção daquilo. O projeto se chamou Viagem Espírito Santo, que permanece atual, que o market share, quer dizer, a percentagem de capixabas que escolhem o próprio estado para viajar é na faixa de 32% só. É muito baixo. Ou seja, 60 e poucos por cento dos capixabas que viajam dão as costas para o próprio Espírito Santo. Né? Então, olhando positivamente, essa é uma oportunidade para o nosso Estado. Né? Buscar vender o Espírito Santo para o próprio Estado. Agora, isso exige um processo de inteligência de mercado nascido em cada uma das nossas cidades, né? Para ter competência para fazer essa atração. Além daqueles requisitos que a gente aprende na academia, que é a questão do diagnóstico, inventário de atrativos, estudo de carga, além daquelas formalidades acadêmicas. Quando eu falo em projeto, você é conhecedor, você se formou em turismo. Quando a gente fala projeto, envolve todas essas etapas, né? Diagnóstico, objetivos, estratégias, plano de ação. Aí você diversifica, você cobre tudo. E principalmente um programa que a gente propugna, que é o empresário do turismo passar para a população a importância socioeconômica dos impactos do turismo para ganhar o apoio da população. Né? Então, são todas. O turismo é muito complexo. Eu acho que ele corta as coisas, ele é transversal, né? E é tudo muito complexo. E eu falo sempre nos meus trabalhos que não há donos da verdade no turismo. Né? O turismo é muito complexo, a gente tem que saber ouvir, discutir, para encontrar as melhores soluções. Né? Ô, Mário, mas independente de grandes prospecções ou de... Nem isso que você falou, que é um requisito fundamental, que é desenvolver inteligência de mercado. Hoje, quando a gente fala do produto Destino Espírito Santo, a gente estaria falando, então, essencialmente para um polo emissivo que está no norte fluminense, aqui no leste mineiro e talvez eventualmente no sul da Bahia, além do próprio Espírito Santo. Nós temos um share de pelo menos 50% do destino turístico sendo demandado pelo próprio capixaba, digamos assim. Share de quanto? 50? Não, é 30%. Não, 30% é a realidade de hoje. Sim. Estou falando a partir de uma ação promocional. Não, perfeitamente, porque se você pegar... Minas Gerais emite 4 milhões e 200 mil turistas. O Rio de Janeiro, 5 milhões, aproximadamente 5 milhões de turistas. Aí já são 9 milhões. O Espírito Santo emite 1 milhão de turistas. Eu não vou considerar nem a Bahia, porque a densidade populacional maior está mais afastada. Mas só Minas, Espírito Santo e Rio são 10 milhões de turistas emitidos em função da pesquisa de 2011 da FIP. Desses 10 milhões, se a gente tiver um market share aí de 20%, você dobra a demanda de hoje, né, do Espírito Santo. Em 9 minutos, nós estamos conversando hoje com o Mário Petrocchi, nosso tempo está esgotado e eu convido você a estar conosco amanhã na continuidade dessa entrevista com o professor Mário Petrocchi. Até lá. Sou passageiro.